Olá, nós somos da Faculdade de Medicina do Itajubá, da Liga de Patologia, e hoje a gente fez essa videoaula para discutir um pouquinho da infecção pelo coronavírus e alguns achados histopatológicos que têm sido encontrados na doença. Lembrando que essa videoaula é resultado de uma parceria da ABLAN com a SANAR e as ligas acadêmicas parceiras, e alguns pontos que vão ser abordados nessa aula, desde aspectos gerais da infecção, a resposta imune pelo coronavírus e os achados histopatológicos. Falando um pouquinho dos aspectos gerais da infecção. Os aspectos gerais da infecção, a gente tem que cerca de 80% dos infectados eles são assintomáticos, né? Então, sem a presença de nenhum sintoma. Os outros 20%, eles vão se dividir aí entre óleos sintomáticos com sintomas leves e pacientes com sintomas graves, né? Os principais sintomas que vão ser referidos vão ser febre, tosse seca, dor de garganta, perda do olfato ou paladar, dores de cabeça ou no corpo, e odinofagia, que é essa dor para engolir mesmo. A infecção ela começa no trato respiratório superior e ela pode evoluir para pneumonia, né? Sendo aí o principal sintoma que a gente vai encontrar nesse alastramento para o trato respiratório inferior é a dispneia. Falando um pouquinho, né, agora da resposta imune que o nosso corpo tem ao vírus. A resposta ela começa no trato respiratório superior, né, onde vai ter lá uma inflamação aguda causando essa síndrome respiratória. A patogenicidade do vírus, fatores do ambiente e do hospedeiro também, eles vão contribuir aí para que não haja ou haja, né, o alastramento dessa infecção até o trato respiratório inferior, causando a pneumonia. Com relação em termos de mecanismo de resposta, a gente tem a participação de várias citocinas, dentre elas a interleucina 1, a interleucina 6 e o TNF-alfa, que são as principais citocinas aí envolvidas na resposta imune ao coronavírus. A gente tem que destacar também, né, um papel dos macrófagos na fibrose pulmonar e um papel das DAMPs, né, que são padrões moleculares associados ao perigo, que esses padrões eles vão se ligar a receptores toll-like e vão induzir a produção de citocinas e vão levar essa inflamação do pulmão, causar febre e fibrose também, né? Existem propostas terapêuticas com relação a essas citocinas. Pela supressão dessas citocinas, né, como a gente tem uma resposta imune muito exacerbada pelo vírus, a supressão dessas citocinas poderia ser benéfica na infecção, aí, também pelo uso aí dessas interleucinas 37 e 38. Falando um pouquinho aí da inflamação pelo SARS-CoV-2, existe, né, essa tempestade de citocinas, ou seja, uma hipercitocinemia, né, que pode afetar vários órgãos, como o fígado, o coração e o rim, né, e causar lesões neles. O sangue pode ficar mais propenso à coagulação, né, até por afetar o fígado, né. Existe associação de outras citocinas, né? Então a IL-2, a IL-7, o fator estimulador de coluna de granulócito, além do interferon gama, que está presente na maioria das respostas virais. Existe a elevação da ferritina, né? Como marcador inflamatório, mas também existe um fator importante, que é a ligação do vírus com a cadeia beta da hemoglobina, né? Que pode também contribuir aí para esse defeito no metabolismo da ferritina, podendo aumentar ela. Além da interleucina 6.
O uso de corticoide ele é controverso, né, porque infecções por parentes do SARS-CoV-2 se observa mais exacerbação da, da doença, né? Então, não se recomenda muito, apesar de ser uma medida ainda que em discussão. A linfopenia é o principal achado que a gente vai ter aí no hemograma do paciente com o COVID. Falando agora então de alguns achados histopatológicos. Algumas considerações iniciais. As informações ainda são limitadas porque existem poucos estudos em tecidos, né? Os estudos que a gente tem usaram técnicas minimamente invasivas. Ainda não se teve a realização de necrópsias, né? Em função aí talvez aí de uma prioridade de estudos clínicos e radiológicos que que estão descrevendo aí ainda os achados clínicos e radiológicos que podem ser mais eficazes aí no controle da pandemia. Então, alguns achados histopatológicos que teve nesses poucos estudos que tiveram no pulmão, teve um espessamento das paredes alveolares, o exudato celular proteico, a descamação de pneumócitos, o edema pulmonar, a formação de membrana hialina, a presença de partículas virais nos brônquios e células alveolares, né? Lembrando que a gente pode pedir ajuda aí de outros recursos além da microscopia óptica para identificar essas partículas. Aglomerados focais de fibrina misturados aí com células inflamatórias mononucleares, células gigantes multinucleadas nos espaços aéreos, hiperplasia severa e irregular de pneumócitos e espessamento intersticial. Então, no tecido hepático, a gente observa o aumento do órgão, né? Além da infiltração de células inflamatórias. No tecido cardíaco, não se observou nesse estudo nenhuma alteração histológica óbvia, né? Muito embora a gente possa ter infiltrado de linfomononucleares, né? Na miocardite causada pelo COVID. Outras alterações foram evidenciadas, né? Necrose hilar dos linfonodos, hemorragia focal no rim, atrofia do baço, degeneração de neurônios cerebrais. Com relação ao tecido cardíaco, não existe ainda evidência, né, de que o vírus possa afetar a célula cardíaca, né? Mas o que existe de evidência é que essa inflamação sistêmica pode causar danos ao coração. Então, na figura A, a gente observa aqui o espessamento bem evidente das paredes alveolares, como eu vou mostrar aqui. Além aqui, né, na figura B, desse exudato proteico, né, que tá agora tô pintando em amarelo aqui, mas é o que tá rosinha, tudo que tá rosinha aqui. A formação desses tampões de fibroblastos estão apontados pela seta, certinho, e além de macrófagos abundantes no tecido pulmonar, sendo responsáveis principalmente pela fibrose. De novo, o exudato proteico nos espaços alveolares, aqui na figura A. Grandes glóbulos proteicos, né, espalhados, que vai ser consequência dessa exudação. A presença de fibrina, né, que tá marcada aqui pela eosina, então essa coloração rósea que você vai ter no pulmão é bastante marcada aí pela presença de fibrina. E
E aqui mostra-se, né, pneumócitos hiperplásicos, então a presença de muitos pneumócitos aqui, com uma suspeita aí de inclusão viral, muito embora não se dê para afirmar com muita certeza. Sobre a coagulação intravascular disseminada, né, ela foi encontrada em 71,4% das mortes em um estudo, né, ela está associada aí com o aumento do dedímero e dos produtos de degradação da fibrina. Vão ser observados aí a formação de microtrombos nos pulmões, e quando você tem essa coagulação do sangue onde você não deve ter, existe consumo desses fatores de coagulação e você pode sangrar, né? Então você pode ter aí alteração da coagulação sanguínea com aumento do TP e do TTPA. Além disso, observou-se que esse aumento do dímero D ele está associado a um mau prognóstico da doença, né? Alguns mecanismos foram propostos para explicar a coagulação a CIVD, né, no COVID. A sepse, pela própria sepse, a produção de citocinas, a associação ali com o fator de von Willebrand, né, além da disfunção epitelial e a hipóxia, né, são vias que mexem ali também com a hipóxia, que podem levar à coagulabilidade sanguínea, mexendo aí com vários fatores da tríade de Virchow. Falando um pouquinho do dímero D, né, que ele vai ser usado para avaliação da coagulação intravascular disseminada, além de quadros como tromboembolismo venoso, TEP, entre outros eventos tromboembólicos. Ele é um produto da degradação da fibrina, o mais utilizado, né, e um dímero D aumentado, ele se mostrou nesse estudo aqui como preditor de mau prognóstico. O uso de anticoagulantes e antiplaquetários ainda é um pouco controverso, como eu vou falar daqui a pouco. Critérios de diagnóstico, né, da CIVD, incluem aí a contagem de plaquetas, né, a dosagem aí do dímero D ou de outros produtos de degradação de fibrina, o tempo de protrombina, né, prolongado em segundos, e o nível de fibrinogênio, né? E conforme você pontua nessa tabelinha ali, você tem ali ou que, né, de 0 a 4 pontos que o quadro não é sugestivo, e aí você tem que indicar, repetir essa avaliação, né? Porque o resultado negativo do dímero D, por exemplo, ele não exclui o diagnóstico, né? Então aqui nessa tabelinha você sempre tem que indicar a reavaliação. E de 5 a 8 pontos, ele é compatível com o quadro de CIVD e você deve iniciar o tratamento e a repetição dessa análise aí diariamente. Sobre a profilaxia com anticoagulantes, foram evidenciados aí alguns microtrombos no pulmão de mortos. Esses anticoagulantes eram usados no início da doença e agora estão sendo mais usados no final, né? Não existe um protocolo, não existe evidência de uso de anticoagulante ainda, né? Mas se for para, né, utilizar, eles recomendariam aí a enoxaparina 40 mg por dia por via subcutânea. No entanto, isso ainda é um pouco controverso na literatura. Essas são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado.